Hello, misteriosos! Tudo bem com vocês? Não tão bem assim. Após a notícia da morte da influencer digital Lívia Bicalho, que, ao que tudo indica, foi assassinada pelo seu namorado. Gente, antes do vídeo começar, vou pedir para vocês deixarem o like de vocês aqui no vídeo. Se vocês gostam de vídeos criminais, assim, de histórias criminais, estou começando uma série aqui no canal disso, então deixa o like aqui de vocês, se inscrevam também no canal, ativem as notificações. Então aqui no canal eu relato alguns casos criminais e eu também falo sobre vida cristã. Deixa o like de vocês porque eu acredito que a informação é o que mais pode abrir os olhos de outras mulheres que estejam vivendo relacionamentos abusivos e que precisem desse start ali, dessa cutucada para largarem esses relacionamentos e não serem mais uma Lívia no mundo, no Brasil. E é isso. Vamos pro vídeo. São poucas as informações que eu tenho até agora, até o momento, referente a todo esse caso, mas ao decorrer do vídeo eu vou contando para vocês um pouquinho de tudo que eu sei. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu consegui saber sobre a Lívia. Então vamos lá. A Lívia era uma mulher de 37 anos, que morava em Minas Gerais, era influenciadora digital, era empresária e também era cantora. A Lívia deixou uma filha de 19 anos chamada Júlia e um filho de 8 anos que se chama Davi. Eu não consigo nem imaginar como que esses filhos receberam essa notícia. Eu, que não sou da família, que não a conhecia nem das redes sociais, fiquei atordoada. Imagina os filhos, né? Os pais, enfim. A Lívia também era empresária de uma loja de roupas lá em Minas Gerais. Também foi cantora, ela era muito ativa nas coisas que ela fazia. Tem vídeos dela, músicas dela, era muito talentosa, além de ser muito bonita. E eu vi um clipe dela, vou deixar pra vocês verem aqui na descrição. Então assim, ela tinha muitos talentos, além de trabalhar com uma internet que há pouco tempo havia anunciado que estava vendendo cursos onde ela iria ensinar a experiência dela, iria ensinar as pessoas a venderem pela internet, a serem influenciadoras digital, assim como ela era. Ela fazia várias publis com algumas empresas, inclusive com o filho dela também, com o Davi. Ela fazia alguns provadores, enfim. É muito triste, gente, toda a vida dela, todas as coisas que ela viveu até aqui e que ela ainda iria viver por muito tempo. Era uma mulher trabalhadora, dedicada, como eu falei pra vocês, era empresária de uma loja de roupas. E quando vocês forem ver o perfil dela, vocês vão ver muito ela mostrando os looks e tudo mais. Então era uma mulher linda, era uma mulher dedicada, parecia ser muito carinhosa com os filhos. Não conhecia ela, não sei quem ela era, nunca tinha visto ela, mas depois que eu passei a ver o perfil dela, eu vi que sim, ela aparentava ser uma mulher muito guerreira, muito dedicada para os filhos e tudo mais, e ela gostava de viajar, ela era uma mulher feliz, sabe? A Lívia nasceu no interior de Minas Gerais, de uma cidadezinha de 17 mil habitantes que se chamava Nova Era. Ela conta que ela foi a 8ª filha e que ela nasceu com 11 anos de diferença da irmã. Quando a mãe dela teve ela, a mãe dela tinha 38 anos e o pai dela já tinha 50. E ela também reforça que ela foi criada mais pela irmã dela do que pela própria mãe, porque a mãe dela tinha outros filhos, muitos afazeres domésticos e também costurava em casa. O pai dela e a mãe dela ainda moram onde ela nasceu, onde ela viveu, que ela veio de uma família muito simples e que eles ainda moram lá e que o pai dela era pedreiro. Não sei se hoje ele ainda trabalha como pedreiro, mas aqui nesse relato que eu li dela, ela disse que na época ele era pedreiro, que ele que sustentava a casa com os trabalhos dele. Ela se descreve como uma menina sonhadora, sorridente, de bem com a vida, de que ela sonhava muito alto sempre. Ela faz uma brincadeira aqui que ela nunca aceitou ser paquita, que ela sempre quis ser a Xuxa. E que as pessoas duvidavam muito dos sonhos dela, achavam que ela sonhava demais, porque ela vinha de uma realidade muito simples e que não tinha por que ela sonhar com coisas inalcançáveis. Eu vou ler aqui um trechinho dessa descrição que ela fez dela. Ela colocou assim, ó: meus sonhos sempre foram além da capacidade dos meus pais. Minha mãe sempre me dizia: filha, desce daí, você sonha demais e nós somos pobres. Eu olhava para minha mãe e para a televisão e dizia: mãe, eu ainda vou entrar ali dentro. E ela fala que a mãe dela, para proteger ela dos sofrimentos que ela achava que a filha ia ter por conta desses sonhos, tentava apaziguar a situação, tentava colocar ela no lugar dela, né? Com os pés no chão. A mãe dela entendia que ela ia ter aquela vida para sempre, ela ia ser de uma origem simples para sempre. Mas a Lívia fez mais, ela correu atrás, ela conquistou muita coisa que nem a mãe dela imaginava.
Nesse post, ela falava que ela se encontrava muito realizada porque ela tinha conquistado tudo que as pessoas duvidaram que ela iria conquistar, que ela poderia conquistar pela sua origem simples. Então, nada foi empecilho para a Lívia. Ela correu atrás, ela conquistou. Acredito que ela teria muito para conquistar ainda. Quando aconteceu, ela já tinha 90 mil seguidores. Agora já deve ter bastante, não vi ainda. Deixa eu ver quantos seguidores que ela tá agora. 101 mil seguidores. Então já ganhou 10 mil seguidores aí desde o que aconteceu. A última postagem da Lívia foi essa daqui, que ela falava que o que separava a gente do nosso objetivo era o nosso foco. Dando uma stalkeada, eu percebi que em fevereiro de 2020, ela ainda estava com o antigo relacionamento dela, que era o pai do Davi. Pelo menos pela foto que eu vi, eles estavam em família e o filho postou que eles estavam em família e tudo mais. Então a Bruna, investigativa aqui, detetive, foi pesquisar um pouco mais a fundo sobre o relacionamento deles. E eu vi que o Rafael começou a curtir as fotos dela. Ele só curtia até então a partir de setembro de 2020. Só tinha 2 fotos com ele no perfil, gente. Então era um relacionamento recente, até pelo meu entendimento era um relacionamento recente. E eu não via muitas coisas que ele privava ela, porque as fotos dela continuavam como antes, né? De corpo, de look. Inclusive, eu vi que ela postou no hotel, olha só. E eu vi que nessa viagem ele estava junto dela. Ele curtiu, ele comentou. Então, assim, ao que tudo indica, o relacionamento deles era recente. E ele parecia ser uma pessoa muito reservada, porque eu não via muitos comentários dele. E sempre que eu via um comentário dele nas fotos, eram corações. Não tinha texto. Foi engraçado que uma dessas postagens que ela fez pra ele, porque eu só vi 2 postagens deles juntos, né? Uma dessas postagens ela tava parabenizando ele pelo aniversário. E lá ele comentou que ele não precisava ficar escrevendo na internet o quanto ele amava ela, porque ele mostrava pra ela que ele amava ela. Então, eu só vi 2 fotos deles aqui no feed dela até então. Não consegui ver nenhum status que estava ali nos destaques que ela estava com ele, não pesquisei tão a fundo assim, mas agora eu vou passar para vocês as informações policiais, tá bom? No dia 21 de abril, numa quarta-feira, à 1h da tarde, mais ou menos, testemunhas afirmaram à polícia militar que ouviram uma briga do casal, que ouviram uma briga entre eles e em seguida ouviram armas, disparos, né, de arma de fogo. Quando a polícia entrou no apartamento, encontrou não só ela, quanto também o namorado dela, Rafael Ribeiro. Segundo a polícia militar, ele tinha ferimentos na cabeça e ele estava segurando a arma. Então é o que tudo indica que foi um homicídio seguido de suicídio pela polícia. A polícia alega que acredita que esteja sendo isso, mas ainda estão trabalhando no caso. Então hoje pela manhã, infelizmente, a família teve que velar a Lívia e ela foi velada na cidade natal dela. Infelizmente isso aconteceu. Como eu falei para vocês, não imagino a dor imensurável que deve estar sendo para os filhos e para a família dela, né? Já que ela era uma menina muito feliz, alegre e que eu vi bastante viagens com os filhos e o carinho dela ali, sempre presente com eles. E não é fácil, gente. Só tenho a orar e a desejar que a Júlia e o Davi consigam se erguer disso, consigam se apoiar, que eles tenham uma ajuda. Não sei como é que isso vai ser referente à família da Lívia, já que ela contou que eles são de origem mais simples. E não sei, gente, mas eu espero do fundo do meu coração que Deus auxilie eles nessa jornada agora sem a mãe, né, que foi levada deles, que foi tomada pelas mãos de uma pessoa, assim, indiscutivelmente possessiva, porque não tem como uma pessoa não ser possessiva e matar a outra. Não sabemos o motivo da briga, mas não importa também motivo nenhum referente a tudo isso. Diante disso, com toda certeza a família dele também está sofrendo. Por mais que o Rafael tenha sido o autor, a família com toda certeza tem sofrido sim a perda dele. É inevitável para uma mãe perder um filho, não sofrer, para um pai, enfim. Notícias também apontam que antes de acontecer, o filho dela, Davi, estava com ela no apartamento, mas que ela tinha levado ele para a casa de uma amiga. Então agora o Davi está com o pai dele, foi o pai dele que teve que contar para ele que a mãe dele tinha morrido, e ele relata que foi muito difícil isso para ele, né? Imagina contar para uma criança de 9 anos que perdeu a mãe. Pelo que eu via nas fotos, eles eram muito apegados, o Davi e a Lívia. Então, gente, é uma criança de 9 anos, impossível ele não sofrer com isso. Imagina o pai ter que contar, porque a gente sempre espera que o curso da vida é diferente. Os pais vão antes e os filhos vão depois, e os filhos já perdem os pais com mais maturidade para entender a questão. Então, uma criança de 9 anos nunca imaginou que precisaria passar por isso e passou, ainda mais por uma coisa tão horrível, horripilante mesmo,
difícil de engolir. A guarda do Davi era dividida entre ela e o pai dele. Uma notícia nova aqui que a polícia não confirmou ainda foi que a Lívia teria acionado a polícia horas antes de ter sido morta pelo ex-companheiro, e que ela teria falado para a polícia que ela estava se sentindo ameaçada de voltar para casa, estava com medo de voltar para o apartamento, já que ele tinha ameaçado ela. Mas aqui, segundo o site, a polícia não confirmou essa informação ainda. Porém, a redação que noticiou isso disse que teve acesso ao boletim de ocorrência. Então fica essa informação aí no ar, né? Não sabemos realmente se ela chegou a denunciar e se chegou. Gente, às vezes eu fico pensando que as coisas realmente têm que acontecer, né? Porque no lugar dela eu não teria ido para o apartamento, eu teria ido para casa da minha mãe, teria ido para casa da minha amiga, teria feito qualquer outra coisa, mas eu não teria ido de forma alguma. Eu não teria saído da polícia enquanto a pessoa não deixasse os esclarecimentos necessários, né? E que eu me sentisse segura. Mas a gente sabe também que quando a pessoa quer, quando o homem ele quer fazer o mal, ele vai fazer, independente das circunstâncias, ele vai fazer. Se a polícia realmente não prender ali ele faz. Então sempre que eu reflito em algum caso assim, eu penso, se não fosse nessa data, não seria em outra? Ele não teria conseguido de fato fazer o que ele queria fazer? Só se ele não tivesse vida, ele não faria. Ainda segundo esse site, ele conta que ele teria dado 48 horas para ela sair do apartamento. E que a filha dela também, a Júlia, de 19 anos, também teria procurado a polícia para declarar ameaças que a mãe havia sofrido pelo Rafael. Outro fato curioso é que a Lívia teria se candidatado também para defender o direito das mulheres como vereadora, mas ela não ganhou, ela não conseguiu. Essas são as informações que eu tenho até o momento sobre mais um caso em que fortalece ainda mais o medo da mulher diante dessa sociedade machista, opressora, e infelizmente foi mais uma coisa que aconteceu que poderia ter sido evitada por um relacionamento abusivo. Graças a Deus, coisa pior não aconteceu. Graças a Deus, ela conseguiu tirar o filho dela do apartamento, evitou que o filho dela presenciasse algo tão horrível assim. Apesar dele já ter que lidar com isso, pelo menos ele não teve que ver toda a situação. Não sabemos se ele também teria saído com vida dali. Os relatos das pessoas são que ouviram gritos dela e logo após 2 tiros. O calibre da arma era de 38. Todas essas informações, gente, são nada perto da perda da vida da Lívia, perto da perda de mais um brilho no olhar, de mais um talento perdido, de mais uma mulher, de mais uma mãe que se foi, uma filha que se foi por conta da depravação do homem. Então é isso, gente, que nós possamos refletir ainda mais sobre os nossos relacionamentos, sobre os relacionamentos que a gente se permite passar. Na internet tinham 2 fotos deles, mas eles estavam felizes. Então, é muito complicado a gente conseguir identificar relacionamentos assim. Seria muito difícil eu ver essa foto e salvar a Lívia, porque no final das contas ela precisava se salvar. Era ela por ela. Infelizmente, essas coisas acontecem. Nunca levem um relacionamento pra frente se vocês se sentirem abusadas, se vocês se sentirem psicologicamente fracas. Eu sei que é difícil sair disso, eu sei que a pessoa ela tenta normalizar isso na sua vida, ela tenta te culpar, ela tenta te impor as situações, mas corra, fuja o mais rápido que você puder, porque senão você vai ser mais uma Lívia Bicalho. Infelizmente isso aconteceu, mas que a morte dela não seja em vão, que a morte dela sirva para tirar muitas outras mulheres de relacionamentos abusivos e que ela possa prevenir muitas outras mortes, muitas outras perdas. E nosso coração fica muito pequeno diante de tudo isso, diante de todas as notícias que a gente nem recebe, mas que Deus possa fortalecer a família dela, o filho dela. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Me perdoem por terminar o vídeo desse jeito. Tô até sem voz já, mas aqui é uma coisa que indigna demais. Se vocês gostam desses vídeos criminais, deixem o like de vocês aqui pra fortalecer, pra entregar essas informações, pra prevenir outras mulheres, né? Porque a realidade é o que mais nos ensina, é o que mais abre os nossos olhos. Então curtam o vídeo. Compartilhe com as pessoas que vocês acham que precisam ver essas informações e ativem também o sininho da notificação. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.